sabe até onde nós vamos chegar, mas Ele fala na sua palavra que nós somos mais que vencedores nele e por Ele nós somos. Se nós padecer aqui com Ele, lá nós reinaremos com Ele. Nós sabemos que a carne às vezes quer falar mais alto do que o Espírito, mas eu tenho uma palavra para dizer para vocês, igreja, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós sabemos que andar segundo o Espírito é fazer o que o Espírito Santo quer que nós faça. Nós sabemos, igreja, que os frutos do Espírito Santo, o primeiro e o grande é o amor. Devemos amar. Devemos amar aquele que nos odeia. Devemos amar aquele que nos persegue. É fácil nós amar aquele que nos ama. Mas Jesus ele nos deixou um grande exemplo. Que recompensa nós vamos ter se nós amar aquele que nos ama? Nenhuma recompensa nós vamos ter. É fácil nós amar aquele que nos ama. Quero ver nós amar aquele que nos odeia, aquele que nos persegue, aquele que quer o nosso mal, aquele que quer a nossa morte. Quero ver nós amar essas pessoas. Mas nós sabemos que o fruto do Espírito Santo é o amor. Então o dever da igreja é amar e sofrer e padecer por essas pessoas que se encontram nesse mundo, pessoas que se encontram com ódio no coração. Nós só podemos vencer isso com amor. Vamos amar uns aos outros. Assim como Cristo amou a igreja, vamos amar aqueles que se encontram nesse mundo, porque Jesus nos chamou para amar. Entenda bem que quando Jesus ele estava pregando, muitas pessoas o admiravam. Percebe uma coisa aqui, que quando Jesus ele pregava e ensinava a palavra do Senhor, os fariseus e a multidão se aproximava dele para ouvir o seu discurso, para ouvir a tua palavra, porque os fariseus diziam, esse homem tem autoridade, esse homem fala bem, esse homem é eloquente. Ou seja, mas Jesus conhecia os corações dos fariseus. Alguns dos fariseus acreditavam em Jesus, mas porém não confessava, porque tinha medo de perder a glória dos homens. Não tenha medo de perder a glória dos homens, porque a glória dos homens é corrupta, mas a glória de Deus é eterna e é incorruptível, sem mancha. Vamos buscar a glória de Deus, vamos pregar. Vamos anunciar a palavra de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha de pessoas que venham olhar para você e dizer, esse crente só fala de Deus, esse crente só prega a palavra de Deus, mas se nós não pregar esse evangelho, que evangelho nós vamos anunciar se não for o de Jesus Cristo de Nazaré? Nós podemos ver que tem doutrinas que já estão entrando na igreja, doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo diz que essas doutrinas já se encontram no meio de nós e muitos de nós já têm se corrompido e muitos de nós já têm abandonado a fé em Jesus Cristo. Mas vamos ser como as 5 virgens prudentes, que têm azeite em suas lamparinas. Mas porém nós sabemos que há 10 virgens, porém 5 loucas e 5 prudentes. Nós sabemos que todas elas dormiram, adormeceram. A palavra do Senhor diz, enquanto elas adormeciam, apareceu um servo dizendo, eis que vem um noivo, o noivo está às portas. Mas porém, quando essas 10 virgens ouviu o clamor do servo, elas se acordaram. Mas porém, as 5 virgens prudentes ainda tinham azeite em suas lamparinas. Mas porém, as sensatas, mas porém as loucas, não tinha mais azeite. As suas lamparinas estavam apagadas. As suas lamparinas não se acendiam por causa do azeite. E nessa palavra, o que significa azeite nesses últimos dias que nós vivemos aqui nesse mundo? O azeite para nós, o azeite da igreja é o Espírito Santo. Nós somos selados pelo selo do Espírito Santo. Aquele que não tiver o Espírito Santo não vai ser salvo. Busque o Espírito Santo. Busque as coisas do alto. Pois o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9 que diz, as coisas que os olhos não viram e ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? Se você amar a Deus,
As coisas do Espírito Santo vai ser revelada para você. Vai ser revelada para você, homem. Vai ser revelada para você, mulher. Busque as coisas do Espírito Santo. Desça a casa do oleiro. Faça como Jeremias. Deus falou para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro, Jeremias, e lá eu vou mostrar a obra que eu tenho para Israel e para você. Então Jeremias, ele ouviu a voz do Senhor e começou a descer a casa do oleiro. Enquanto ele descia, ele viu que o oleiro trabalhava no barro, trabalhava no vaso. Mas porém nós sabemos que aquele vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou, se rachou e não prestou mais para nada. E nós sabemos que o oleiro tornou fazer um vaso desejável e agradável aos seus olhos. Então a palavra do Senhor diz para Jeremias: Jeremias, assim sois vós nas minhas mãos. Assim como esse oleiro restaurou o vaso, eu quero restaurar esse povo. Eu quero restaurar o meu povo. Vai lá e diga a esse povo que eu vim para restaurar. Eu vim para consertar. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas porém, quando Jeremias começou a profetizar, o povo de Israel, todos, começou a dizer: você é um falso profeta. Nós iremos andar segundo os nossos desejos carnais. Nós iremos andar segundo o nosso coração. Então o Senhor Deus falou novamente para Jeremias: Jeremias, diga a esse povo que a espada vai entrar. A fome vai reinar nesse meu povo, porque é casa rebelde. Eles ouviram a minha palavra, mas não obedeceram. Quis sacrificar, então eu vou entrar com providência. Então nosso Deus, ele entrou com providência. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é amor, mas também é justiça. Nós sabemos que o nosso Deus, ele se tarda em irar, mas ele se ira. Claro, porque ele é um Deus que a vingança pertence a ele. Enquanto isso, Jeremias já estava triste. Jeremias já estava abatido por causa da casa rebelde que era Israel. Jeremias viu o povo se corrompendo. Jeremias viu o povo descendo a casa de deuses estranhos. E por isso Jeremias se revoltou. Jeremias ficou triste. Jeremias chorou e se lamentou, mas porém o Deus ainda havia entrado com providência. Deus entrou com a espada lá e muitas pessoas foram mortas. Pessoas foram presas. Israel estava longe do Criador. Mas Deus falou para Jeremias com profecia, dizendo: Jeremias, diga a esse povo, diga ao povo e ao rei, que o rei vai ser preso e todos aqueles vão ser levados a cativeiro. Então assim foi, igreja. Deus tem levantado homens e mulheres. Deus tem levantado profetas e profetisas para dizer para nós que o fim se aproxima e que Deus, ele só vai restaurar aqueles que desejam ser restaurados. Se vocês querem ser restaurados por Deus, diga para o Senhor: Deus, restaura-me, porque se o Senhor não me restaurar, eu não serei nada, não serei ninguém. Vamos fazer como Jeremias. Jeremias, ele estava orando e dizendo assim: Senhor, converte-me a ti, eu me converterei. Renova meus dias como antes. Jeremias sabia que a corrupção já estava em Israel, mas mesmo assim Jeremias, ele pediu para Deus o converter ele. O que é converter? É converter uma pessoa que está na mentira, mas nós sabemos que Jeremias, ele não se encontrava na mentira, mas sim na verdade. Jeremias, ele pediu para converter ele próprio, porque ele sabia que o povo estava pecando, o povo estava distante de Deus, e Deus queria que tivesse misericórdia desse povo, porque Jeremias, ele amava o povo. É por isso que Jeremias, ele escreveu um versículo tão grande, tão poderoso, que até hoje é falado. Pois as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se não fosse as misericórdias de Deus, nós não estaríamos aqui. Deus, ele tem dado misericórdia para nós. E nós sabemos que muito de nós zomba de Deus. Muito de nós tem entristecido o coração de Deus. Muitos de nós tem abandonado Ele, mas porém Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Vamos amá-lo. Tem muitas pessoas que se aproximam de Jesus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode oferecer, mas os verdadeiros adoradores se aproxima dele porque ele é Deus, porque ele é fiel. Nós que servimos a ele, nós devemos o adorar por aquilo que ele é. E Jesus está no meio da sua igreja. Jesus está em nós. E nós sabemos
que quando nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Vamos olhar somente para o alvo que é Jesus. Não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas sim somente para Jesus. Não olhe para o pastor. Não olhe para o pregador. Olhe para Jesus. Estude a palavra. Viva na palavra. Se preciso for, renuncie a amizades. Renuncie a amigos que está ao seu redor ou então ao seu derredor. Rejeite as obras das trevas. Rejeite as obras da carne, porque a carne vai nos levar para o inferno se nós fazer as concupiscências da carne. E nós sabemos que os desejos carnais são terríveis. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, conselho eu vos dou novamente. Viva a palavra de Cristo. Pregue a palavra. Viva a palavra, porque o apóstolo Paulo diz que o nosso dever é pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Remina os dias, pois os dias são maus. Amém, igreja? Deus abençoe a vocês. Então, fica com Deus, leia a palavra, estude a palavra e ame os seus inimigos. Amém? Deus abençoe a todos. Oh, glória. Tchau, até a próxima.